Olá, bom dia! Bom dia nessa terça-feira, você que se conecta ao nosso Café, Conexão e Crescimento, que você seja muito bem-vindo, que você se prepare aí para que juntos a gente consiga, produzir algo que vai gerar transformação. Na verdade, nós temos aprendido juntos, a respeito de agentes que transformam. Então seja muito bem-vindo, compartilhe com outras pessoas esse aviãozinho aí no seu celular, vamos compartilhar com outras pessoas daquilo que a gente tem recebido juntos, amém? Muito bom ter vocês conosco. Bom dia, pessoal, estamos falando sobre os agentes que transformam nossa vida. Já falamos sobre a dor, semana passada nós falamos sobre arrependimento e conversão. Né? E hoje nós vamos falar sobre um poder sobrenatural que quando você o acessa, transforma a sua vida. A Bíblia diz, não é por força e nem por violência, mas é pelo meu espírito. Amém. Pelo meu espírito. Muitas pessoas se esforçam, se dedicam, mas nada acontece. Eles passam a vida toda tentando mudar alguma coisa dentro dele, mas não acontece. Por quê? Não é pela força, não é pela violência, mas é pelo Espírito de Deus. E hoje nós vamos falar sobre o poder do Espírito Santo como agente transformador de uma pessoa. Então, muito bom estar aqui com você. Nós recapitulamos um pouquinho sobre a dor, recapitulamos um pouquinho sobre o arrependimento e a conversão. Quando você reconhece seu limite, seus erros, suas falhas, você tem a ajuda divina, entra na sua vida para mudar a tua história. Amém. E hoje tá demais esse Café e Conexão. Fique até o final que você vai pegar muitas chaves, muitas dicas para que você possa mudar áreas na sua vida que você já vem lutando há muito tempo e com dificuldade não tem conseguido. Deus vai te dar a graça para isso. Então nós vamos fazer uma oração agora, pedindo a presença daquele que transforma, daquele que é um agente poderoso de transformação do Espírito Santo, pedindo a ajuda dele. E daqui a pouco nós vamos falar os bons dias. Prepare o seu café, seu chimarrão, que vai ser uma manhã maravilhosa. Amém. Então vamos fazer uma oração. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por esse dia abençoado, maravilhoso. Te louvamos pela vida, te agradecemos pela família. Amém. E pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor continue conosco. Abençoe a vida de cada pessoa que se conecta, pessoas que estão em suas casas, nos seus trabalhos, trabalhando em casa, pelas ruas, onde estiverem nos ouvindo, meu Pai. Que a tua bênção e o teu favor os alcance. Que tenhamos um tempo produtivo de crescimento para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá, gente. Nós vamos então falar sobre as forças ou os agentes que transformam. Mas antes nós vamos falar os nossos bons dias e vamos servindo o nosso café, Você vai falando bom dia, amor? Eu vou servindo o café, Vamos lá. Então sirva aí seu café que a gente já vai entrar no assunto. Bola Boneca está conosco. E a Giza. A dona Nair, bom dia para a senhora dona Nair. A Giza, A Giza está aqui com a gente, Manda um abraço pro seu Jacó, Que bom que você tá aí, dona Nair. Eduardo Julianotti, da Estética Automotiva Elite, está aqui conosco hoje. Bruna Graff, ali de Farroupilha, um grande abraço para você, querida, pro teu marido. Amém. No nome de Jesus. Bruna Rodrigues, querida Bruna, um beijo no coração, querida. Deus abençoe o filhote que está aí na barriga. Deus abençoe o maridão. Marcelinho, bom dia. Pastor Eliege está aqui conosco também. A Tere. Laurissa de Melo está conosco. A nossa corretora de imóveis, a Rose Gazzoni, A Rose, querida Rose, uma excelente corretora de imóveis. Você precisando de comprar ou vender imóveis, aí pode falar com ela. Nossa irmã Iracildes, terapeuta, está conosco. Bom dia. Que só gente vencedora, hein? Só gente vencedora. Léo, da Destaque, Gráfica Destaque, tudo que você precisar de design, de confecção, de artes, vídeos, mídias, muito bom ter vocês aqui, Gleni está conosco.
Vamos lá, a Ângela também, a Duarte está conosco, que bom que vocês estão aqui, Mateus, Dona Irema, nossa querida irmã Irema, bom dia. Ali que está na Arroio do Sal, na praia, Deus abençoe. Dona Maria Tereza Queil, o Boeira, Pinto Boeira, que bom que você está conosco também. Glória a Deus, Laércio. Que bom ver vocês. Maicon Dondé, lá de Santa Catarina, meu querido. Maicon. Bom dia para você, querido. Muito bom ter você aqui com a gente, viu? Amém. Muito bom ter aqui você com a gente. Glória a Deus, gente. Vamos lá tomar então nosso vamos café. lá. Então, em algum momento da sua vida, você, em alguma área, né? Não só um momento, mas em alguma área da sua vida, você já se esforçou, tentou, fez de tudo que estava ao alcance do seu braço e aquilo não aconteceu, não mudou? Já aconteceu isso? Vamos numa trajetória, a caminhada a trajetória, né? O caminho de uma transformação. Então começa com o caminho da transformação, começa com o impacto da dor. A dor vem, mexe com você e você, da maneira que você enxerga a dor, da maneira que você trata ela, aquilo acaba se tornando um impulso para você ser transformado, né? Para você crescer, você passa pela dor. E você usa então a dor a seu favor. Isso, e aí a maneira de você usar a dor ao seu favor é a maneira que você encara. Então isso não vem para te destruir, mas para te levantar. E aí você precisa, né, buscar essa ajuda espiritual, essa ajuda interna para transformar a dor em um recurso poderoso de transformação. Segundo, nós falamos sobre arrependimento. Reconhecer, você reconheceu, você passou pela dor, você está sofrendo, você fala, peraí, eu cansei de viver assim, eu preciso mudar. É uma dor financeira, é uma dor na saúde, é uma dor espiritual, emocional. Enquanto você não se depara e fala, eu preciso mudar, isso nada muda. Então, vem o reconhecimento, peraí, a pessoa até tenta mudar, mas não consegue. Aí vem ali o que nós falamos sobre arrependimento, sobre reconhecer, sobre você buscar essa ajuda. Todas as vezes que você reconhece suas fraquezas, Deus ele intervém. Todas as vezes que você não reconhece, Deus ele se afasta e fala, você dá conta da sua vida, né? E aqui entra uma parte muito poderosa, porque às vezes nós reconhecemos as nossas fraquezas, mas não temos uma atitude em relação a isso. E aí vem a conversão, que é a força para agir, a força da ação. Agora, qual é a fonte dessa força? Né? Zacarias capítulo 4, você pode depois ler na sua Bíblia, onde você quiser, pela internet, você procura no Google, ou na tua Bíblia em casa. Zacarias capítulo 4, verso 6, a Bíblia diz, respondeu-me dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não é por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Aqui uma coisa muito importante na vida, que isso daqui tem muito a ver com o que a gente falou semana passada. Todas as vezes que você tenta mudar, a pessoa tenta mudar, ela tenta vencer uma impulsividade na questão de alimentação. E ela se esforça e não consegue. Ela tenta vencer um vício, seja ele qual for, um vício de drogas, às vezes um vício de pornografia. Pornografia é um vício. E a pessoa quer se livrar disso e ela se esforça, mas não consegue. Tenta vencer aquela impulsividade de falar dos outros. Ela tenta, mas quando ela vê, ela já está falando. Tenta de gastar mais do que... Isso, tenta economizar, tenta ganha, administrar melhor, mas quando ela percebe, ela já fez um estrago, né? Se comprometeu. Não consegue administrar a vida financeira. E aí a pessoa se esforça, para fazer um orçamento, ela se esforça para se alimentar corretamente, ela se esforça para fazer exercício, ela se esforça para ir para a igreja, ela se esforça para ler a Bíblia, ela se esforça para ser um marido melhor, um homem melhor, uma esposa melhor. Ele se esforça, mas quando ele menos espera, ele está lá fazendo as mesmas coisas. Você já viu aquela coisa? Não adianta você lavar o porco
Ah, que ele vai lá e rola na lama de novo. Pega um porco e lava ele. Você vai deixar ele limpinho. Daqui a pouco ele está lá, você soltou ele, ele vai voltar para o chiqueiro. É isso que acontece, é isso que a Bíblia está dizendo em Zacarias. Ele falou, olha, não, você pode tentar realizar os seus sonhos sozinho, você pode se esforçar, você pode ter muita disciplina. Muita disciplina. Né? Ser dedicado. Mas você precisa de uma ajuda que é acima das suas forças. Lembrando que sim, existem sonhos que estão ao alcance da força do braço, que são fruto do seu trabalho, mas existem sonhos, existem outras situações que estão além, né? E não adianta, você se esforça, você faz, mas por si só você não conquista. Porque nós sabemos, muitos sonhos nós realizamos com algumas atitudes que nós temos, né? Agora, nem tudo depende somente de nós, né? Vou te contar uma experiência que o meu amigo e líder, bispo Antônio Cirino Ferro, passou. Ele tinha, o bispo Cirino, ele era hippie, para quem não conhece, para quem não sabe a história dele. Ele era hippie, veio de uma família bem estruturada, né? E depois eu quero saber das experiências de vocês também. E ele tinha quando ele foi alcançado por Cristo, ele tinha um problema muito grande com a ira. Ele era muito irado, muito irado. Só de você conversar com ele já estava com raiva. Sabe aquela pessoa irada, com raiva? Por que você está respirando? Porque, tudo para ele é intolerante. Meu Deus do céu. Muito intolerante. Tolerância zero. E aí ele procurando, ele é discípulo do bispo Rodovalho, e procurou o bispo Rodovalho, bispo, na época não era bispo, era só líder, né? Falou, eu tenho um problema nessa área, eu não consigo vencer, eu não consigo mudar, eu sou intolerante, para mim a tolerância é zero, né? Tolerância é zero, eu lembro de uns personagens do Chico Anísio, né? Que a intolerância dele, quem lembra do Chico Anísio aí, né? Faz tempo, hein? Faz tempo essa daí, né? Eu tenho certeza que aqui a maioria de vocês é antes do Chico Anísio, né? Mas e lá, ele tinha um personagem que a intolerância dele era zero. Era o bispo Cirino. E ele se esforçou, ele se esforçava, ele orava, ele pedia ajuda de Deus. Ele falava, Deus, eu não quero ser raivoso. Sabe aquela pessoa raivosa? Eu preciso mudar isso. E o bispo Rodovalho falou, querido, você precisa ter uma experiência com o batismo de fogo com o Espírito Santo. O Espírito Santo, quando ele te impacta, quando ele vem e te batiza, você vai ser transformado. Isso daí vai deixar de existir. E ele começou, né? Ele começou a orar por isso, e parece que quanto mais ele ora para que ele deixe de ser irritado, mais coisas ruins acontecem com ele. Então, um dia ele estava com uma roupa toda branquinha, bonitinha, para ir ver a namorada dele, que era a bispa Vânia na época, a Vânia. E aí ele estava indo todo arrumado, todo cheiroso, e no meio do caminho um carro passou numa poça d'água. Bem quando ele estava passando do lado, espirrou água em cima dele. Ele ficou com muita... E ele falou, mas eu estou tentando mudar, mas não consigo. Ele teve muitas experiências. Ele estava num ponto de ônibus, aguardando o ônibus chegar, e passou e uma pessoa se colocou pro lado de fora e deu um tapa nas costas dele, e o ônibus foi embora, ele saiu correndo atrás do ônibus, queria bater na pessoa, e ele falou, e parece que vinha tudo para que ele não mudasse, até um dia que ele tem uma experiência com o Espírito Santo de Deus, até um dia que ele tem uma experiência com o poder de Deus. E este poder sobrenatural transformou aquele homem que era raivoso em um dos homens mais mansos que a gente conhece. Pode terminar. Mais manso que eu conheço. Então, mas o que aconteceu? E foi do dia para a noite. Foi uma chave que virou. Não foi algo... essa transformação, ela é sobrenatural. Amém, amém. Ela é sobrenatural. Ela te leva a fazer coisas que você não fazia. Por exemplo, vou te citar um outro exemplo que provavelmente você deve conhecer na Bíblia, a história de Sansão. Sansão,
era um homem comum. Mas quando ele era revestido, quando o Espírito Santo tomava ele, quando o Espírito de Deus enchia ele se tornava, a força dele era sobre-humana. A Bíblia diz que, relata que ele tinha a força de derrubar um prédio. Não é uma força natural. E para você vencer algumas coisas na sua vida, você vai precisar de algo sobrenatural para transformar você. Por que para transformar você? Você vai precisar dessa força sobrenatural. Porque eu vou te dizer, você, desde o ventre da sua mãe, você já vem recebendo influências. Você tem traumas que você não conhece, você tem problemas emoções que você assimilou da sua mãe, da sua família, do seu ambiente quando você estava no ventre da sua mãe. Você na sua infância. Você cresceu, você viveu a sua vida debaixo de vários fatores limitantes, gerando em você limitações. Amados, para você romper com todas essas barreiras na sua vida, que são inconscientes, não existe outra maneira a não ser um poder sobrenatural que venha e destrua isso tudo na sua vida. Eu fico imaginando o tanto de trauma que eu vi. Minha mãe, quando ela ficou grávida, meu pai não aceitou ela. Meu pai biológico não nos aceitou. Minha mãe era uma adolescente. A mãe da André tinha 15 anos quando engravidou. Uma criança. Imagine o tanto de coisas que nós recebemos na nossa infância, no ventre da mãe, na nossa vida, que nos limitavam. O que nos fez romper, a André compartilhou esse final de semana. Quando ela trabalhava no banco, ela saía muda, ela entrava calada e saía muda de todas as reuniões. Não mesmo falava. Sendo gestora, não falava. Por quê? Porque existiam vozes que me limitavam, que eu tinha ouvido quando criança, quando adolescente. Você não vai conseguir, você não vai ser ninguém, você não sabe de nada, você é burra, você não vai crescer. Agora, como que eu pude vencer isso? Eu sempre fui dedicada, sempre dei o meu melhor, sempre fiz o meu melhor, mas aquilo me limitava. E eu sempre, nas reuniões, alguém falava algo e eu dizia dentro de mim, puxa vida, essa pessoa falou o que eu exatamente iria falar, mas a diferença é que ela teve coragem. Ela falou, eu não falei, fiquei quieta. E você só pensou. Só pensei. E aí isso fazia uma grande diferença, né, na questão da carreira, do crescimento. E aí só realmente o poder do Espírito Santo na minha vida para me destravar disso, para me desbloquear e me dar essa coragem de posicionar, né, e falar. Deixa eu só compartilhar aqui rapidinho, falando bom dia para outras pessoas que entraram aí na conexão conosco. Obrigada pelo carinho, dona Irema, você está sempre carinhosa, né? Bom dia, dona Clélia, querida, um grande abraço. A Clodomira falou assim, eu também era assim, eu era tolerância zero, pavio curto. É o pavio curto, né? Aí tem o pavio curto, tem a pessoa que é o extremo oposto, que é muito tímido, calado, passivo, não consegue se posicionar, não consegue falar. Antes de eu ter essa experiência com o Espírito Santo, eu chegava perto das pessoas e eu falava assim, dá licença para eu poder respirar? Posso respirar, por favor? Eu também. Então, de tantos fatores limitadores, de tantos fatos, né? Bom dia, Jana Mesomo, bom dia, Andréia Boeira, bom dia, um grande abraço, Deus abençoe, Gilberto Perrone, grande abraço. Querido Gilberto, tua filha tá maravilhosa. Tá linda, né? Família tua linda. Filha tá maravilhosa, parabéns pela filha que você tem. Dona Eva Mello, um grande abraço. A Jana é a Janaína, né, Janaína? Um grande abraço para você, viu? Que Deus abençoe. A Carlina, se eu falei Carlin Sana, desculpa se não for bem esse seu nome, mas que Deus abençoe sua vida. A Cris também está conosco. Deus abençoe, um grande abraço. E vamos continuar. A Andressa Lobison também está aqui. Um grande abraço aí. Eu tenho Só certeza. faltou a princesa agora, né? Tenho certeza que vocês também tiveram, alguns de vocês tiveram experiência com o Espírito Santo também. Algo mudou na tua vida. E eu quero dar alguns caminhos, algumas dicas para você
para que você seja transformado em uma pessoa desorganizada, em uma pessoa organizada. Agora, preste atenção no que eu vou dizer agora. Eu vou te dar uma chave aqui agora. Preste atenção. Eu tenho certeza que você conhece pessoas que você fala assim, puxa vida, como que essa pessoa conseguiu conquistar tanta coisa na vida, avançar, e ele ser tão limitado, às vezes no conhecimento, às vezes no comportamento, às vezes é uma pessoa tímida, às vezes é uma pessoa recatada, ou às vezes é até uma pessoa explosiva. E né? você fala, como pode ter alcançado, Como né? pode ter chego onde ele chegou? Deixa eu te dizer algo para você. Mudar a mente é muito importante. Declarar a palavra de Deus é muito importante. Faz parte, né? Restaurar a alma, o coração é muito importante. Pensar positivo é importante. Agora, mais importante do que tudo isso é fazer, é agir. Quem age, quem faz, mesmo pensando que não consegue, está na frente daquele que só pensa, que consegue e não faz nada. Entendeu? Então, a melhor coisa que você faz na sua vida é a ação. É a ação. É a primeira coisa que você tem que fazer. Depois você vai consertando. Conserta a tua mente, conserta a tua alma e os bloqueios que existem dentro dela. Conserta teu coração, vai consertando. Mas a primeira coisa que você precisa fazer agora, é agir. É fazer alguma coisa. Porque tem muitas pessoas que reconhecem, que sabem o que precisam fazer, mas não fazem nada. Não estão fazendo nada. E então, isso não muda, né? Não muda. E aí você vai conhecer pessoas que têm um potencial gigante, mas para nada serve uma barra de ouro se estiver embaixo da terra. É verdade. Né? E é isso que acontece. Muitas pessoas com muita barra de ouro dentro dele, mas ele não coloca em ação. Isaías capítulo 10, versículo 27. Vamos ler esse texto aqui, porque hoje eu quero ler alguns textos com você para que a gente, né, consiga alinhar isso. Então a primeira chave que eu te dei agora é: quem age sai na frente. Quem age, mesmo com pensamento negativo, mesmo ainda com o coração cheio de bloqueio, sai na frente de quem tem pensamento positivo, quem tem uma alma restaurada, mas não faz nada. Então está na hora de eu pegar aqui e reagir, e agir, né? Isaías 10, 27, está escrito assim: e acontecerá naquele dia, que dia? Separa isso daí. Que a sua carga, o seu jugo será tirado do seu ombro. O seu jugo será tirado do teu pescoço e será despedaçado por causa da unção do Espírito Santo. Amém. Grave isso daí. Esse texto aqui fala sobre o jugo. O que é o jugo? O jugo é como se fosse uma canga. Quando quem trabalhou na roça, a canga era usada para impedir que o boi pulasse a cerca. Aquele boi pulador de cerca que fugia. Então eles colocavam uma canga naquele boi, impedindo ele de romper com aquela cerca. A canga, a cerca são maldições. A canga é um jugo que é colocado em nossas vidas que nos impede de sair das maldições. É aquilo que impede você, é o que retém você, é o que está bloqueando você. Vou te citar várias cangas. Procrastinação. Deixar para depois eu faço, outra hora eu faço, eu não estou pronto, eu não consigo, eu não tenho dinheiro. São cangas. Se Deus colocou um sonho no teu coração, e se existe esse sonho no teu coração, você tem tudo o que você precisa hoje. Amém. Você só precisa começar a pisar o pé para que as coisas aconteçam e se abram. Ter uma atitude. Eficaz, né? Mas a procrastinação é uma canga. A ira é uma canga. É um jugo. A amargura, a timidez é algo que bloqueia as pessoas, né? O descontrole emocional, o sentimento de inferioridade. A impulsividade, né? A pessoa que é impulsiva, ou a pessoa que se sente inferior, uma amargura.
Amargura. Uma pessoa, você está debaixo de um jugo que te impede de romper uma maldição, que é a amargura. Amargura. Enquanto você estiver amargurado, enquanto você sentir piedade de você, enquanto você estiver se sentindo vítima, autocomiseração, são tudo jugo. E a Bíblia diz que quando você recebe a unção do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, esse jugo é quebrado. O que aconteceu com o Cirino, o bispo Cirino, foi que a unção do Espírito Santo veio sobre ele, aquele jugo foi quebrado e ele pôde começar a ser uma pessoa paciente. Foi transformado. Uma pessoa amorosa, uma pessoa tranquila. Gente, para conversar com o bispo Cirino, é impressionante como ele é uma pessoa maravilhosa. É uma pessoa extraordinária. Admirável. Admirável. Mas ele nem sempre foi assim. Agora o jugo foi quebrado. E na tua vida existem jugos. Querido, se não for o Espírito Santo de Deus... Se não é o Espírito Santo, o que acontece? A gente acaba fazendo o que você não quer fazer e aquilo que você gostaria de fazer você não consegue. É mais ou menos aquilo que o apóstolo Paulo disse, né? E isso é para tudo na vida. Quando nós temos essa unção, ela quebra esse jugo que impede de romper com as limitações. E é por isso que é tão importante fazer esse caminho, né, de transformação, que a gente vem falando sobre a questão da dor, sobre a questão do arrependimento e a conversão, e reconhecer que tem situações que nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para mudar. Porque senão a gente sempre vai ficar limitado. Eu vou fazer. Por que muitas pessoas ficam frustradas? Porque elas não reconheceram ainda que existem situações que só com a ajuda do Espírito Santo ela consegue quebrar esse jugo. Isso aí. Né? Nós vivemos na era do Pai. Antes de Jesus vir, era a era do Pai. Nós vivemos a era do Filho. Foi o tempo que Jesus viveu no seu ministério. Hoje, nós vivemos a era do Espírito Santo. Isso aí. Quando Jesus vai até o céu, se senta à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, ele envia o Espírito Santo ao ser humano, que vai nos ajudar, que vai nos transformar. E você vai ver vários relatos na Bíblia, e não só na Bíblia, vocês estão olhando para 2 relatos. Vivos aqui. E aqui, você que teve uma experiência com Deus, que transformou a sua vida, que você que não conseguia ler a Bíblia, você que era irritado, compartilha conosco. Você que tinha problema com dinheiro, com depressão. Ou com depressão, e a experiência que você teve com o Espírito Santo te ajudou a vencer isso. Situações de ansiedade, quantos transtornos de ansiedade, né? Pessoas tratam, fazem terapia, tudo isso ajuda. Mas tem momento que só a ação do Espírito Santo mesmo para quebrar tudo isso. Agora vamos entrar no caminho de como você receber este poder. Como que você recebe esse poder? Bom, primeiro, anote. Primeiro, você precisa quebrar os argumentos. Parar de ser um argumentador. Parar de dar desculpa. Pare de dar desculpa, reconheça a sua fraqueza e busque a ajuda do Espírito Santo. Amém. Você não tem como você crescer, não tem como você ter uma experiência com o Espírito Santo enquanto você estiver argumentando, enquanto você estiver dando desculpa na vida, enquanto você estiver culpando os outros, enquanto você estiver achando uma desculpa para a pessoa que você é. Não, eu sou irritado assim, sabe por quê, amor? Porque meu pai me abandonou, porque meu pai era violento. Tá certo. Infelizmente nós passamos por isso. Passamos por situações difíceis na vida. Agora, eu vou reconhecer que é uma fraqueza, uma fragilidade minha, e eu vou buscar essa transformação e buscar ajuda no Espírito Santo de Deus. É por isso que o Espírito Santo está aqui hoje, para me ajudar. Se não fosse importante o Espírito Santo estar conosco, Jesus não teria enviado. Se o ser humano conseguisse ser a pessoa que ele quisesse ser por si só, com técnicas humanas, que tem algumas técnicas que são muito boas. Um psicólogo é muito bom, ajuda demais. Um coach é muito bom, te ajuda demais. Muitos cursos te ajudam, mas só o Espírito de Deus tem o poder de transformar você plenamente.
Olha só, a Andréa Boeira está compartilhando uma experiência. Ela falou assim que na universidade, nas primeiras fases, ela estudava e falava aos colegas a visão dela, só que ela não falava em voz alta. E ela, ou seja, ela, né, tímida, talvez, insegura, e ela falou que graças ao Espírito Santo, né, ela nunca deixou de apresentar um trabalho. Então, apesar da dificuldade, apesar, né, muitas vezes, né, André, tremendo por dentro, com certeza, né, falando assim, Deus me ajuda, sozinha eu não vou conseguir. E é isso mesmo, nós precisamos dessa ajuda. É interessante que ontem a minha filha voltou à aula, a mais nova, e aí ela voltou assim, né, em luta, falando assim, porque ela tá aprendendo, né, aprendendo muitas coisas. E ela falou assim, puxa, na aula, várias vezes o professor falou algo e eu falei o que o professor estava perguntando, mas ele não me ouvia. Aí eu falei, filha, então significa que você precisa posicionar um pouco mais alto, mais firme, porque imagina com máscara e outros falavam mais alto. É isso que a Andréa está falando, é falar mais alto. E essa ousadia, essa coragem, ela vem quando a gente reconhece e fala, Espírito Santo, me ajuda, né? Isso. Andréa, agora essa experiência que você está tendo, que você teve, você pode usar em todas as áreas. Todas. O grande detalhe é que nós não canalizamos. Às vezes é uma experiência que acontece pela ação do Espírito Santo, não pela minha busca somente. Então, por exemplo, o Espírito Santo veio, ele te encheu. Agora, veja bem, procure cada área da tua vida, cada área. Eu sei que você é uma pessoa que está aí desenvolvendo teus talentos. Eu quero te dar os parabéns, viu? É verdade. Nós estamos acompanhando você, estou vendo sua iniciativa, sua realização, e Deus vai te fazer grande, viu? Amém. Em cada área da tua vida, cada área. O exemplo da Andréa Boeira. Cada área da vida dela, cada área da sua vida, você vai buscar o poder do Espírito Santo para transformar você naquilo lá. Você vai reconhecer que você não consegue. Espírito Santo, eu preciso aprender a vender. Um exemplo, preciso aprender a vender. Esses dias eu estava vendo uma frase do dono da Havan, gosto muito dele. E ele falou assim, ele tirou uma foto com a esposa, e ele falou assim, olha, toda vez que você vê um homem feio, casado com uma mulher bonita, você vai descobrir que essa pessoa é um vendedor. Boa. É um bom vendedor. Não é um vendedor. Ele é um bom vendedor. E realmente, eu descobri que eu sou um bom vendedor. Oh. Eu sou um bom vendedor, eu soube vender. Eu soube me vender. Né? E na vida, muitas pessoas têm dificuldade de vender. E você está vendendo constantemente. Você está vendendo você está vendendo o seu produto, você está vendendo a sua imagem. E aí tem muita gente que tem dificuldade. Edmilson, eu tenho dificuldade de vender, eu tenho dificuldade de falar. Querido, você vai pedir ajuda do Espírito Santo nesta área e vai falar, eu vou ser um bom vendedor. Você vai quebrar os argumentos na tua vida. Você vai quebrar esses argumentos. Pare de argumentar dizendo que você não é bom vendedor, eu não sou um bom administrador. O Espírito Santo de Deus vai me ajudar a ser um bom administrador. Amém. Ele vai te capacitar a fazer e realizar tudo que você sozinho não consegue, né? Agora, o primeiro ponto é tirar os argumentos. Pare de dar desculpa, pare de argumentar. Então, deixa eu te dar uma coisa que vai te ajudar. Às vezes a pessoa, eu tenho um argumento que eu não tenho dinheiro, eu não tenho capacidade, eu não tenho criatividade para começar esse projeto, esse empreendimento. Escute, grave esse pensamento que eu vou dizer agora para você. Você tem tudo o que você precisa, e o que você não tem é porque ainda você não precisa disso. Deus, ele sabe do que você precisa. Olha aqui, o Gilberto está falando que ele também é um bom vendedor. Parabéns. Gilberto, eu tenho que reconhecer isso, viu, Gilberto? Olha aqui a dona Irema, uma vez eu tinha vergonha de falar em público, né? Dava frio na barriga, hoje já mudou, consigo falar para as pessoas, principalmente se for falar de Jesus. Glória a Deus, que é quem começa todo o processo de transformação. Agora, né? O que eu quero que vocês pensem? Qual é a dificuldade de vocês? Qual é a área que vocês querem ser transformados? E agora vamos entrar
na trilha da transformação. Na trilha da transformação. Você passou pela dor, pelo arrependimento, pela conversão. Agora, quebre os argumentos. Tire os argumentos. Pare de culpar as pessoas. Pare de pensar que você não tem recursos. Pare de... Tire essas desculpas. Tire essas desculpas. Segundo princípio. Quer falar? Deixa eu falar uma frase, né? O seu crescimento começa quando seus argumentos acabam. Anota isso daí. Escreva isso. Seu crescimento começa quando seus argumentos acabam. Agora, por quê? Sabe por quê? Fala. Porque o Espírito Santo de Deus, ele não consegue atuar, ele não consegue agir em uma pessoa que tem argumento. Gente, o preço do argumento sempre é alto. Porque o argumento, a desculpa, sempre vai te aprisionar aonde você não quer ficar. Interessante, né? Que as pessoas que têm argumento, elas pensam que por ter argumento, então elas vão encontrar desculpa. Eu tô assim, pensando que isso vai mudar alguma coisa e nunca muda. O argumento te aprisiona, né? E olha, eu não tô falando de religiosidade aqui, de igreja só, tá? Isso. Porque tem muita gente que não vai na igreja, ou tem muita gente que às vezes tem dificuldade em questão de igreja, mas a pessoa, ela tem um coração que ela fala, Deus, eu reconheço minhas fraquezas, não vou argumentar. E a Bíblia diz, meu espírito será derramado sobre toda a carne. Não é só sobre... As pessoas que vão na igreja têm muito mais propensão e facilidade, porque o que você está ouvindo aqui, você não vai ouvir em qualquer lugar. Agora, tem muitas pessoas que, apesar de não conhecer, eles estão buscando a ajuda de Deus, reconhecendo suas fragilidades. E o Espírito Santo vai entrar na vida dessa pessoa, vai ajudar ela. Quantas pessoas que rompem na vida e às vezes tem muitas outras dificuldades. Mas o Espírito Santo vai ajudando quem quebra os argumentos. É sobre toda a carne, sobre todas as pessoas será derramada. É uma promessa de Deus, né? E o segundo passo para você ter a ação do Espírito Santo, o primeiro é quebrar argumentos. Segundo, é parar de pensar negativamente. Para de pensar negativamente. O não, todo mundo já tem. Então, para que ficar alimentando o não? Alimente o sim. Alimente as probabilidades. Alimente as possibilidades. Você é uma pessoa cheia de possibilidades. Você tem talentos, você tem dons, você tem conhecimento que nem você sabe. E estão tudo aí dentro de você. Agora, precisa da ajuda do Espírito Santo para trazer à luz tudo isso. Mas o Espírito Santo ele não pode agir, amor? Enquanto... O Espírito Santo está aqui, ele está aí com você, porque ele é onipotente, onipresente, ele está em todos os lugares, está dentro de você agora. Amém. Agora, ele não pode agir com o seu poder transformador enquanto você pensa assim, eu não posso vencer esse vício. O Espírito Santo não transforma. Eu não posso vencer a pornografia. Eu não posso vencer a questão da comida. Eu não posso vencer minhas dívidas. As dívidas são grandes demais, tem até medo de olhar. Já viu quem tem problema com dívida? Não quer nem olhar. Ele não quer olhar nem o extrato da conta, ele nem olha, ele passa longe. Faz que nem a avestruz. E como se enfiasse a cabeça debaixo da terra, o problema vai desaparecer. Não desaparece. Só cresce. A melhor coisa é você enfrentar logo ele, sentir a dor, né? Se arrepender. Se arrepender e pedir ajuda de Deus, porque o tamanho do gigante deve ser muito grande. Mas a ajuda de Deus vai te ajudar a vencer esse gigante. Amém. Às vezes a pessoa dentro dela, eu não consigo ser feliz na minha vida amorosa. Enquanto você pensar desse jeito, o Espírito Santo não consegue transformar você para te fazer uma pessoa atrativa, para atrair a pessoa amada. Você tem que mudar. Tua cabeça tem que mudar. Eu posso ser feliz na minha vida amorosa. Se você já é casado, eu posso ser feliz com meu marido. Ele vai ser transformado pela minha mudança. Eu vou mudar e as coisas em minha volta vão mudar. Aí muita gente pensa, eu não posso ser um líder de célula, eu não posso ser ajudar na igreja, eu tenho tanta dificuldade. Ou eu não consigo. Ou eu não consigo. Pensar negativamente neutraliza a ação do transformador. Escreva isso. Pai, muito forte aí. Pensar negativamente neutraliza a ação do transformador. Não adianta o Espírito Santo, você vai para a igreja,
Você busca o Espírito Santo. Essa semana nós vamos ter, sexta-feira, ali, um momento, o tempo com Deus. Por que o Revisão de Vidas ajuda muita gente? Porque a pessoa chega lá, ela mergulha dentro do poder do Espírito Santo. Só que o grande detalhe é que aí entra uma outra parte que a pessoa precisa entender, que é a continuidade. Não adianta, o poder do Espírito Santo hoje para mim, ele não serve mais para amanhã. Amanhã é outra coisa. Amanhã é uma outra batalha, é uma outra luta. Você não veste a mesma roupa todos os dias. Você troca de roupa. Pelo menos não deveria todos os dias, de vez em quando. Você tem que renovar. Por isso que é tão importante nós buscarmos. Você buscar pela presença do Espírito Santo. Eu estava falando, sexta-feira nós vamos ter o tempo com Deus. Exatamente, que é tempo de renovação, de você receber da presença de Deus. Eu sempre lembro presença muito, do poder do Espírito Santo, né? É que nem, por exemplo, quando aconteceu com Maria, é um exemplo muito bom para nós. Essa daí é forte, porque muito Maria, diante de uma situação impossível, que na força humana seria impossível acontecer, quando o anjo apareceu para ela e falou, Maria, você vai engravidar do Filho de Deus. E ela falou, como que isso é possível se eu não tenho nenhum relacionamento com o homem? O que o anjo respondeu? Ele falou assim, olha, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. E aí o impossível aconteceu. Por isso é tão importante buscar a ajuda do Espírito Santo, porque quando a gente busca a ajuda dele, então ele encontra espaço para agir na nossa vida, e aí o poder de Deus vem e a gente consegue fazer o que humanamente, sozinhos, nós não conseguiríamos, né? É isso daí. Então, faça uma declaração comigo. Diga assim, eu estou ungido. Eu estou ungida. Para vencer. Para vencer. Todos os vícios. Todos os vícios. Eu estou ungido. Eu estou ungida. Para ser feliz. Para ser feliz. Na vida amorosa. Na vida amorosa. Eu estou ungido. Eu estou ungida. Para administrar. Para administrar. Minha vida econômica. Minha vida econômica. Esta empresa. Esta empresa. Eu estou ungido. Eu estou ungido. Para realizar. Para realizar. Os sonhos que Deus colocou. Os sonhos que Deus colocou. Em meu coração. Em meu coração. Você precisa se recordar constantemente. A tua mente tem que estar assim. Olha só. Porque o Espírito Santo ele vai agindo na tua mente, né? No teu coração, vai usando isso. Porque, pensa, já viu uma lâmpada queimada? O problema não está na energia, a energia está chegando lá. Mas a lâmpada tem alguma coisa que está queimada. Então mas você precisa trocar. Tá chegando. A energia está chegando. Muita gente, a energia está chegando até você. O poder está chegando até você. Só que tem alguma coisa queimada dentro de você. Não vai trocar você, mas precisa consertar aquilo que está queimado. E o que está queimado? O que bloqueia? Argumentos e pensamentos negativos te bloqueiam. Olha só. Quero falar bom dia para Leda, que estava de férias e voltou a se conectar conosco. Bom dia, seja bem-vinda, Leda. E um exemplo, um testemunho muito importante, que muitas vezes a gente passa desapercebido e fala, isso aqui é coisa pequena. A dona Clélia está compartilhando. Graças a Deus eu já consigo tomar café sem açúcar. Gente, dona Clélia. É isso aí, minha irmã. Parabéns, obrigada por compartilhar. É isso mesmo, por falar nisso, tem muita gente que pergunta, é sem açúcar o café de vocês? É sem açúcar. Mas assim, olha, são nas pequenas coisas. Então, por exemplo, né, dona Clélia, que luta tomar café sem açúcar. Conseguiu, com a ajuda de Deus. É isso aí. São tem pequenos coisas detalhes, né? Que a gente tenta, se esforça, mas às vezes a gente não consegue. E a gente só consegue realmente vencer com a ajuda do Espírito Santo quando a gente então quebra os argumentos e fala, de fato eu não consigo. É uma coisa simples para alguns? Pode ser, mas para dona Clélia não era. E aí ela pediu a ajuda de Deus e venceu, né, dona Clélia? Parabéns. Então já falamos sobre vencer argumentos, já falamos sobre você não pensar negativamente. Não pensar negativamente, porque são bloqueadores do agente de transformação. E por fim, você precisa despertar diariamente o poder do Espírito Santo na sua vida. Qual que é o grande erro das pessoas? Por exemplo, o Espírito Santo veio em um momento lá no tempo com Deus, ele veio e me encheu, eu fui cheio do poder, cheio da unção. A unção vem e quebra o jugo, quebra correntes que estavam me prendendo, mas eu paro por ali. Eu paro por ali. Eu falo, tá tudo bem agora. Se no outro dia, querido, você precisa de uma renovação. Quantos fazem uma refeição uma vez por semana?
uma vez por mês? Você não se alimenta uma vez na vida e depois não se alimenta mais. Porque se você fizer isso, você vai adoecer e vai morrer. Você precisa alimentar. É a mesma coisa. Então nós precisamos nos alimentar. E todos os dias é buscar dia a dia a ajuda do Espírito Santo. E aqui eu vou te falar o que aconteceu, por exemplo, Davi. Vamos lá para Davi, que você vai entender agora. Davi, ele foi ungido rei, ele recebeu o poder do Espírito Santo para ser rei de Israel. No outro dia, quando ele acordou, ele era a mesma pessoa. Parece que nada mudou. Mas dentro dele já existia o poder de se tornar rei. Mas é um processo esse poder, é um processo essa caminhada. Por isso no outro dia ele precisou se levantar e buscar o Espírito Santo naquele dia e pedir uma renovação, até que o processo de transformação seja completo, que é toda a nossa vida. Amém. Toda a nossa vida. Davi, ele foi ungido rei, o Espírito Santo veio sobre ele, mas no outro dia lá, ele estava com as dificuldades na frente dele. Agora pega essa chave que eu vou te falar agora, pega essa daqui. Mas eu quero te dar mais uma chavezinha aqui agora. Depois eu só quero compartilhar. O Espírito Santo, quando ele te unge, ele não faz seus inimigos desaparecer. Ele não diminui seus inimigos. Ele faz você crescer. Aleluia! Anota aí, gente. Grava isso daí. Deus. A pessoa Grava fala assim, Edmilson, né? Eu fui lá no tempo com Deus, eu fui na oração, eu estou buscando o Espírito Santo na minha casa todos os dias. Mas o inimigo está lá na minha frente todo dia. Mas Deus não vai diminuir o teu inimigo. Deus não vai mandar embora ele. Deus vai te fazer crescer, se tornar maior, se tornar forte, para que você vença ele. Amém. A Bíblia diz que o meu cálice transborda na presença dos meus inimigos. Ou seja, eles vão continuar lá. A diferença vai ser você. Só que a Bíblia fala que o Senhor me ungiu. Amém. Ele me ungiu, ele me capacitou para você vencer o inimigo. Amém. Porque os inimigos na nossa vida acabam se tornando um peso ao teu favor, para que você possa crescer. Inimigos da saúde, inimigos na vida financeira. Olha só, a Clodomira está falando, graças a Deus e ao Espírito Santo, já consigo dominar um pouco a ira, né? Então ela está no processo. A Dai... Agora, viu? Dai. Peraí, Clodomira, vamos lá na Dai daqui a pouquinho. Clodomira, é isso daí. Agora, não faça acordos com a ira. Não faça... Amém. Eu digo assim, é um chavão meio crente, mas não faça acordos com o faraó, com o seu adversário. Você já venceu uma parte da ira, vamos colocar lá, você já venceu 80%. Não se acomode com os 80%. Amém. Deus te livrou totalmente. Totalmente. E você vai ser livre totalmente da ira. Amém. Totalmente. Não é só parcialmente, não. Mas é totalmente. Completa. Então continue perseguindo até você alcançar a total libertação da ira. Não significa que você não vai se irar mais. A Bíblia até fala, falando um pouquinho sobre ira, a Bíblia fala, você pode se irar, mas você não pode pecar. Ou seja, você vai enfrentar a ira. Deus, ele fica irado. O amor fica irado. Deus se ira com a injustiça. Deus se ira com a maldade. Existe a ira, sim. Mas ela não domina, ela não te estraga. Ela não faz você estragar o ambiente. Ela não te adoece. Entendeu? O problema é quando a ira adoece você. Então, né? Assim, você já conquistou algo. Não abra mão disso. Daí pra frente, né? A Dai colocou aqui, né? Eu parei de tomar café com açúcar, ó, num jejum de 100 dias de doce em 2020. Depois dali... Então, ou seja, num propósito, com a ajuda do Espírito Santo, venceu. Porque às vezes o inimigo, gente, é aquilo que eu falei, parece uma coisa boa, mas às vezes o inimigo é um açúcar. Às vezes o inimigo é um cartão de crédito, né? Pode ser. Então, assim, é exercer o domínio. E aí é a ajuda do Espírito Santo. É a questão, né? Não querendo ser muito religioso, mas assim, a Bíblia fala que um dos frutos do Espírito Santo é o domínio próprio. Ou seja, uma pessoa que consegue se dominar,
é alguém que tem a ajuda do Espírito Santo. Aqui a Leda, fica salvo, tá? O café no Insta. E depois também ele vai pro Face. A Leda tá perguntando como assistir depois. Aproveitando isso daqui, queridos, nós acabamos de abrir o canal no Spotify. Você pode acessar depois. Sara vai Caxias começar RS também. a ser alimentado ali, porque você consegue ouvir qualquer palavra de domingo, né, os café e conexão, os momentos de oração, até em tela preta, até em offline depois, sem internet você consegue. Baixa e depois você ouve na academia, ouve quando você está dirigindo o carro, ouve em todos os lugares, tá? Isso. É Sara Caxias RS, né, no Spotify. Você pode acompanhar também depois nosso Café Conexão, vai estar salvo no YouTube, no Insta e também no Facebook, nós vamos compartilhar lá. Agora, esse processo, Davi foi ungido rei, só que a vida dele continuou a mesma no outro dia. Por quê? Porque a transformação, ela é um processo gradativo. Algumas vezes é uma chave que vira de uma vez, em outros é gradativo. E aí você precisa dessa busca constante. Não é? E canalizar a força do Espírito Santo para aquilo que mais te incomoda hoje. Você não consegue resolver o teu problema de saúde? Espírito Santo, eu reconheço, chega de sofrimento, cansei de viver nessa dor, eu reconheço a minha fraqueza, eu reconheço que eu sou sedentário, eu reconheço que eu tenho dificuldade, que eu não gosto e eu quero a tua ajuda para ser transformado em uma pessoa saudável. Eu quero ser transformado em uma pessoa ativa. Eu quero me ajude a achar uma atividade que eu vou gostar. Se eu não gosto de academia, eu vou andar de bicicleta. Se eu não gosto de bicicleta, eu vou correr. Se eu não posso correr, eu vou fazer algum esporte, um vôlei. Olha só, a pastora Beatriz e o pastor Joel fez 70 anos de idade na nossa igreja do Cruzeiro ali. Glória a Deus. Pastora Beatriz e eles até hoje jogam vôlei, gente. Um exemplo, né? Eu fico olhando e falo, e eles gostam, moram numa chácara, e lá eles têm lá o campinho deles lá, os filhos vão, os amigos vão, jogam. Então, você buscar o Espírito Santo e ele vai te ajudar a encontrar o que você gosta e o que vai te ajudar na mesma coisa em todos os aspectos. Né? Eu não consigo cuidar da minha saúde. O Espírito Santo vai te ajudar a ter domínio próprio e você começar a cuidar da saúde, cuidar da tua vida financeira, a buscar a palavra de Deus, amém, a ir para a igreja, a servir a Deus. Amém, eu amém, queria tanto ser diferente na minha vida espiritual. Pede a ajuda do Espírito Santo. Então, e aí é a ajuda diária. Não é uma vez o Espírito Santo veio, ele me ungiu hoje, que coisa boa. Não preciso buscar mais. Não preciso buscar mais. No outro dia, querido, no outro dia você tem que estar lá buscando a Deus. Todos os dias. Né? Receber essa renovação, receber desse poder que vai te impulsionar essa transformação que você deseja. Lembrando que você só muda aquilo que você não aceita. Então, eu não aceito mais ficar doente. Eu não aceito mais esse problema financeiro. Né? Então, você precisa se posicionar, se indignar em relação àquilo que você não quer mais para a sua vida, para que então você tenha força para buscar aquilo que você deseja. E aí é buscar a ajuda do Espírito Santo. Lembrando, não é por força, porque tem coisas que não vão ser somente na força do nosso braço. Vai ser com a ajuda de Deus. Agora, com a ajuda dele, com certeza você vai conseguir tudo. Deixa eu te dar uma palavra. Você não foi criado para sobra, para pequenas coisas. Você foi criado para abundância. Amém. Você foi criado para a plenitude de Deus. Veja, 5 pães e alguns peixes. Quantos cestos sobraram depois da multiplicação? 12 cestos cheios. Quando primeiro milagre de Jesus transforma a água em vinho. A pesca maravilhosa, era tanto peixe que não cabia dentro de um barco, ele precisou chamar os seus amigos. A Bíblia fala que o meu cálice transborda. Deus não coloca pouquinha coisa não, Deus enche até transbordar. Amém. Deus é um Deus de abundância. E isso é para você. Isso é para você. Não tenha medo, não tenha pensamento de coisa pequena não, né? Vamos Amém. Estar encerrando, né, amor? Vamos encerrar, e nós não podemos encerrar esse momento antes de dar a oportunidade para você que ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, receba, porque Ele é a porta, Ele é o início de tudo. Quando nós permitimos que Ele entre,
e nos ajude e transforme a nossa vida. Amém? E não somente de receber, mas talvez se reconciliar com Deus. Na caminhada, muitas vezes nós nos decepcionamos com pessoas, alguns deixam de buscar Deus, buscar o Espírito Santo, de ter essa fé. Sexta-feira agora nós vamos ter o tempo com Deus. Sábado, nosso revisão de vidas. Talvez você nunca fez revisão ou nunca participou de um tempo com Deus, que é exatamente a busca do Espírito Santo, que é algo que a gente faz para dar oportunidade para você buscar esse poder que transforma. É uma alavanca, né? Isso, e não deixa ninguém te separar dessa busca, né? Se reconcilie com Deus, reconheça que você precisa de Deus. E esse é um momento que nós queremos. A Dona Ana Sildes tem um testemunho, é bem interessante, não sei se ela está aí ainda, mas ela foi para uma revisão de vidas, que ela falou isso daí, eu acho que numa das nossas lives aqui, um dos cafés. Ela falou, eu fui para uma revisão de vidas para vencer uma questão no meu coração. E ela falou, eu saí de lá, parece que foi tirado aquilo lá e eu consegui vencer. Uma chave virou. Ela falou, eu não sei nem explicar. Ela falou assim, mas uma chave virou, algo mudou, eu saí diferente. Tem coisas que não se explicam. É quando o Espírito Santo vem e manifesta esse poder maravilhoso. Então você que nessa manhã reconhece que precisa da ajuda dele, quer se reconciliar com Deus, decide receber Jesus como seu Salvador, ore comigo dizendo, Senhor Jesus, neste momento eu te recebo na minha vida como meu Senhor, e o meu Salvador. Perdoe os meus pecados. Escreva o meu nome no livro da vida. Eu me reconcilio também. Eu quero me reconciliar com Deus. Meu Deus. Com o meu Pai. Eu vou voltar para a casa de Deus. Quero voltar para a casa de Deus. Vou buscar o Espírito Santo. E vou permanecer. E viver o melhor de Deus para a minha vida. Em nome de Jesus. Amém? Simples assim. Mas eu não senti nada. Não precisa sentir. Precisa decidir e permanecer. Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Venha participar conosco do nosso Tempo com Deus na sexta-feira, às 20 horas, presencial online, pelo Face, pelo YouTube, né? Vocês também que ainda não fizeram revisão de vidas, venham participar. Revisão de vidas é uma alavanca, um impulso para o novo de Deus para a sua vida. Vira a chave, algo vai virar, algo vai mudar, vai ser transformador. Então você que não fez a revisão, estava em dúvida, não sabe, decida, sua vida vai ser diferente. Amém? E quero agradecer a todos por esse tempo maravilhoso. Como momento sempre, precioso, eu queridos. amo estar com vocês. Essa conexão passa voando esse tempo, né? Que Deus abençoe. Vocês que têm sido fiéis a Deus, parceiros na obra de Deus, cooperadores, parceiros do templo, queridos, são dizimistas. Vocês fazem parte de uma geração que decidiu fazer a diferença, abençoar outras famílias e salvar outras pessoas. Que Deus abençoe você abundantemente. Se você ainda não é um dizimista, um ofertante, um parceiro de Deus que é a nossa obra missionária, ou um parceiro do templo, né? Mês a mês nós temos o desafio de pagar o nosso templo, o nosso prédio próprio. Se você ainda não é, seja um semeador, seja um cooperador. Nós vamos deixar aí no corpo dessa conexão, desse programa aí, a chave Pix, a conta da igreja. Faça segundo o que Deus falar ao seu coração, amém? Mas faça parte dessa obra. Deus vai te abençoar abundantemente. Amamos muito vocês. Foi um prazer estar com vocês nesse tempo. Compartilhe isso daqui com alguém que está precisando de uma transformação. Convide ele para o Tempo com Deus, convide ele para uma revisão de vidas. Convide essa pessoa para estar conosco nesse tempo maravilhoso, nos nossos cultos. Tenho certeza que o poder do Espírito Santo vai transformar eles e Deus vai usar a sua vida também. Amém, querido. Um beijo no teu coração, viu, querido? Deus abençoe. Fica com Deus.